Suicídio sim, julgamento não. Ele foi julgado pelo ato do suicídio, mas ninguém sabia da história que havia por trás. Fica aqui comigo neste vídeo para conhecer sobre esse assunto. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Bezerra, aqui do Instituto Quiro, Instituto da Alma. Quase todos nós já ouvimos relatos na literatura espírita ou espiritualista sobre pessoas que cometeram suicídio e que, através desses relatos, alguns narram das situações infelizes que se encontram agora. É fato que nós já sabemos que toda ação gera uma reação. Logo, se eu cometi algo, eu vou ter aquela reação diante daquilo que eu fiz. Mas o que nós também precisamos compreender e não trazer de uma forma generalizada é que sempre há situações que precisamos refletir o que ou quais foram os fatores que levaram aquela pessoa a cometer aquilo. O relato que eu trago hoje é bem interessante porque à época nos trouxe uma reflexão muito grandiosa para que nós estivéssemos atentos à nossa conduta diária e principalmente aos nossos sentimentos. Então apresentou-se à reunião mediúnica um espírito, mas eu me recordo, foi através do intermédio, eu me recordo que uns 4 dias anterior à reunião mediúnica, que acontecia em um determinado horário, à noite, eu já vinha me sentindo um pouco desgastado, como se alguma coisa estivesse me convidando a prestar atenção. Eu sempre tive por conduta, eu saía de uma reunião mediúnica e de uma semana para outra eu já saía da reunião me preparando para a outra reunião, se eu estivesse lá presente. Porque o médium, o canalizador, ele deve sempre sim estar nesse preparo diário, porque é importante não apenas preparar-se para o momento da reunião. Terminou uma reunião mediúnica, o médium já está em preparo para aquelas que virão a seguir. Então, durante a semana, eu comecei a perceber que eu estava muito mais irritado, muito mais com situações expressivas e tendo sonhos que me traziam, na hora que eu dormi, um certo desconforto. Eu comecei a observar. No primeiro dia, eu não dei tanta atenção, mas do segundo dia em diante, eu comecei a perceber que eu não estava, durante um tempo aí, eu não estava com aquela irritabilidade, porque às vezes isso acontece muito com o médium e ele precisa estar lá. A gente vive no mundo, a gente vai se irritar. Mas se isso começa a ficar de uma constância muito grande, é importante que o médium comece a perceber se até que ponto ele, como medianeiro, como canalizador, tem uma influência sobre isso, ou se está tendo também uma influência externa. E naquele momento eu percebia que eu estava tendo uma influência muito externa, muito grande, me convidando a um preparo. E já próximo da reunião, eu tive a presença de um amigo espiritual dizendo que ficasse mais preparado, porque naquele dia da reunião que viria a seguir, no dia seguinte, nós estaríamos ali recebendo uma entidade que iria precisar de muito equilíbrio do médium, de muito amor daquelas pessoas, do coordenador da reunião, do dirigente, coordenador, da pessoa que ia conversar e de toda a assistência física e, obviamente, que teria uma assistência espiritual para dar suporte a isso, porque é importante, é um trabalho que acontece conosco e com eles do plano espiritual. E assim eu comecei a ficar mais atento. Então, quando começou a reunião, que tiveram outras passividades de outros colegas, a reunião ela era muito grande, tinha muitos outros médios, mas também tinha um número ideal de pessoas que estavam ali para poder trazer a terapia verbal, a terapia voltada ao amor, a terapia voltada à compreensão para aqueles irmãos que estão fora da carne, mas trazem ainda os seus sentimentos. E nesse dia
eu já estava preparado, porque eu comecei a perceber a aproximação perispirítica do campo fluídico, do campo espiritual, desse irmão. E trazia uma animosidade, trazia uma dor, trazia uma revolta muito grande. E aí, gente, que entra um detalhe muito importante. O médium, ele deve exteriorizar a comunicação? Deve. Mas o médium, ele tem que ficar atento para ele não se perder no processo e, através disso, ele não ser assim, violento, indelicado, trazer palavras que não convém àquele ambiente para o trabalho, entendeu? Porque o espírito, né, ele já vinha trazendo toda essa revolta, porque ele tinha uma história pessoal. E naquele momento, ele estava sendo conduzido, ele não tinha essa consciência, ele estava sendo conduzido pela equipe espiritual do nosso trabalho para poder acoplar-se a nível mediúnico, a nível de perispírito, de corpo espiritual dele com o meu, e trazer a informação, como já falei no vídeo anterior, trazer a informação e, obviamente, eu naquele momento como médico, como medianeiro, iria exteriorizar. E aí eu trouxe as informações e durante todo o processo que estava acontecendo, eu como médium consciente, e o médium consciente, ele está no processo mediúnico, canalizando ali com a informação do espírito, ele está percebendo como o seu corpo reage e como ele traz essa funcionalidade de expressão, e ele também estar atento a todo o movimento que acontece naquela sala mediúnica, diante de outros irmãos que fazem parte da equipe. Mas, Paulo, como é que a gente consegue isso? Então, é a prática, dia a dia, que vai fazendo o estudo, a prática, que vai fazendo com que o médium adquira esta segurança. Eu chamo isso de segurança mediúnica. Para quê? Para poder trazer informação tal qual o espírito necessita. Porque às vezes, gente, e foi relatado nessa comunicação, aquela entidade espiritual, ela tinha uma ligação com aquele movimento que acontecia ali no nosso trabalho. E que já estava numa espera já de algum tempo para que se processasse. Que espera é essa? Nós perguntamos, o coordenador perguntou, que espera é essa? Se o grupo estava preparado, se a assembleia ali naquele momento estava preparada, se o médium já estava preparado, e se as informações terapêuticas iriam ser direcionadas a esta entidade para poder fazer com que tivesse, não é mudar, salvar, que o processo mediúnico, um processo desse que traz as informações, não é para mudar no sentido de salvar o espírito. É um ledo engano nosso acharmos que um espírito que está numa condição dessa, veio ali no trabalho mediúnico, seja ele em que segmento for, e aí depois daquilo ficou salvo. Não, gente. Ali é um dos vários e vários momentos do espírito. Para ele ter esse choque anímico. O que é um choque anímico? Eu estou doando o meu ectoplasma, estou doando a minha energia para que ele, através da minha energia, ele tome aquele choque e perceba que ele está falando através de uma outra pessoa, ele está trazendo o relato através de outra pessoa. É como se eu estivesse aqui agora e alguém transmite agora aqui, uma pessoa encarnada, transmitiu, Paulo, fala aqui para este grupo isso, e eu chego e transmito isso. Então, ele está tendo ali um choque anímico de energia para poder trazer informação. E naquele momento, todos nós estávamos preparados, e ele também terá um momento. Então, os mentores, amigos, trouxe ele. E ao acoplar, primeiro ele trouxe a revolta. E aí vem o que nós fizemos a nossa chamada aqui. Suicídio sim, julgamento não. O suicídio por si só, ele já é condenável pela sociedade. Olha, por que essa pessoa fez isso? É um fraco, é um revoltado, deveria lutar mais. O senso comum, ele vai trazer isso com muita propriedade, porque ele não conhece as histórias.
E eu costumo dizer que toda história, gente, ela tem algo que viabiliza, essa quase que não saía, viabiliza, que traz essa informação para que nós aqui tenhamos o conhecimento. Então, depois que ele estava muito revoltado, que ele trouxe a ira dele, a revolta dele, que estava num ambiente sofrido demais, que estava sendo perseguido, ele trouxe a história. E aí a história que a gente precisa compreender, está com o ouvido da compaixão, sem crítica, o coração repleto de amorosidade para não julgar, Ele trouxe que ele era um homem que viveu na Espanha. Olha quanto tempo tem. Esse relato que eu estou trazendo para vocês já tem um bom tempo que aconteceu. Então, se já tem um bom tempo que eu estou narrando aqui agora, imagine naquele tempo que ele trouxe. Então, ele estava paralisado. Nós sabemos aí, pela física quântica, que o tempo, ele não é de uma forma como nós entendemos aqui, um tempo analítico, um tempo cartesiano. É um tempo diferente, não é verdade? Onde a estrutura psíquica, ela para ali para poder vivenciar aquele drama. E ele estava vivenciando aquele drama. Então, ele fora um jovem que vivera na Espanha no século XVIII. Olha, quando aconteceu isso, nós já estamos no século XX, estamos agora no século XXI. Então, já tem um bom tempo, finalzinho do século XX. Então, viveu no século XVIII e viveu uma história de amor. Amor por uma pessoa. Ele tinha se envolvido sexualmente e amorosamente com uma pessoa. E ele creditou a essa pessoa o melhor sentimento dele. E o que é que aconteceu? Ele achava que iria casar, que era uma pessoa que tinha confiança. E acabou que ele foi traído, foi ameaçado de morte durante muito tempo. E por conta disso, por conta de não segurar sua dor, por conta da decepção, por conta da desilusão, por conta de tantas coisas que um sentimento maior provoca quando nós não somos recompensados ou recebemos da tal forma aquilo que nós gostaríamos, o que aconteceu? Chegou, se jogou de um local onde ele cometeu suicídio. E aí, para a época, ele traz esse relato, para a época, ele foi visto como um homem que era fraco e todos julgaram, inclusive a moça, que depois casou-se com uma outra pessoa. Pronto. Para nós aqui encarnados, nós estamos aqui nesse plano da Terra, a história teria um fim, se a gente estivesse aqui nessa questão cartesiana. Olha, isso aqui, morreu, acabou, então só tenho essa vida aqui, essa vida é única, tudo mais. Ele perdeu o corpo físico e através disso, obviamente, ele estava perturbado, perturbação no sentido de que não concatenava bem os seus pensamentos, seus sentimentos. Então ele foi atraído magneticamente, o magnetismo o atraiu para uma região de dor. E essa região, quando ele foi atraído, aí aqueles que estavam lá começaram a acusar. Como é que pode você se envolver com a pessoa, dar tanto amor para essa pessoa e receber, e a sua recompensa ser isso? Então, existiam lá seres que nós morremos, né, gente? Continuamos existindo. Então, existiam seres naquela dimensão que estavam fortalecendo a dor dele. E o que aconteceu com esse fortalecimento? Aquilo virou um julgamento, porque tinha um julgamento aqui na Terra das pessoas que o conviviam e que conheciam ele, e tinha um julgamento também no outro plano dimensional, que estava dizendo, olha, você fez isso, e agora como é que vai ser? Você vai ser condenado. Então, diante daquilo tudo, o que ele trazia? Ele se aproximou das pessoas da época e mais ainda agora, já do século XX, ele se reaproximou das pessoas que deram vida àquela personalidade, à época do acontecimento,
ele conseguiu encontrar essas pessoas e estava assediando, ou que nós podemos falar, obsediando aquelas pessoas. Pronto. Mas Paulo, como é que esse espírito chega a esta região? Vocês tinham ligação com ele? Não éramos aquelas personagens envolvidas neste drama. Mas o grupo mediúnico tinha uma ligação a nível espiritual para poder trazer ele, convidá-lo, ou na verdade, eu costumo dizer, nós merecermos um espírito como esse para poder realizar um trabalho. E o trabalho já tinha começado há muito e muito tempo, porque nós não percebíamos, os mentores trouxeram. Ele chegava, vinha para a reunião, aí ia recebendo aquelas cargas magnéticas ali, e espiritual, até encontrar-se já melhor. E a hora que esse melhor ainda era agressivo. Porque, gente, sentimentos que a gente não consegue dar conta, principalmente sentimento vis, nós vamos exteriorizar a violência, entendeu? Então, ele estava ali exteriorizando a dor dele. Então, primeira reflexão, a dor do outro eu preciso compreender para não julgar, porque se eu me coloco no lugar do outro, eu também posso agir até de forma pior ou idêntica. Nós não sabemos, eu estou aqui agora, narrando isso para você, mas se eu sofrer agora alguma influência e não tiver uma capacidade emocional, uma inteligência emocional de dar conta disso, eu posso exteriorizar coisas que ainda existem em mim. Eu costumo dizer uma coisa, nós somos um país desconhecido, e quando nós mergulhamos nesse país desconhecido da nossa personalidade, aí nós vamos começar a compreender um monte de coisas que ainda fazem parte da nossa vida. Então, ele veio trazer esse relato, e depois que ele chorou, que ele estava com muita raiva, que ele exteriorizou tudo, só para dizer a vocês, houveram 2 comunicações anteriores e todo o trabalho restante foi para essa comunicação. E os mentores amigos chegaram antecipadamente através de uma outra pessoa, de outro médium, solicitando que aquela comunidade ali estivesse atenta, vibrando amor, para poder trazer o melhor àquele irmão. Então ele trouxe que ele tinha sido traído e que agora ele tinha encontrado aquelas pessoas e queria fazer justiça. E aí que entra uma coisa interessante, gente. Que tipo de justiça? Se nós estamos em desequilíbrio psicoemocional e espiritual, a nossa justiça vai ser a pior possível. Nós vamos fazer uma situação diante daquilo que eu estou sentindo. Nós não vamos concatenar com bom senso para poder ver o que é melhor para fazer, o que é melhor para mim. Eu quero drenar a minha dor. Eu quero exteriorizar a minha dor, então eu vou fazer o pior. Naquele momento, ele encontrou consciências em outras dimensões para poder alimentar. E a todo momento ele dizia, eu quero justiça, eles vão pagar. E já estavam pagando, porque pelo que falou que estava acontecendo, essas pessoas com certeza já estavam ali trazendo aquela situação. E aí o que acontece? Depois do trabalho foi conscientizando ele, os mentores amigos recolheram ele e levaram novamente para um ambiente onde essas informações estariam ali a todo momento, atuando naquele campo espiritual, na mente espiritual dele, para que ele pudesse. Mas aí vem a pergunta, Paulo, e aí, resolveu, ele ficou curado? Claro que não, gente, claro que não. Século XVIII, estava no século XX, e aí a coisa ia um ódio, um desamor, um sentimento de traição, ia ficar dessa forma? Claro que não. Tudo bem. Passou, terminou a reunião, passaram-se 2 meses, e olha que ele retorna novamente, ainda com muita raiva, e já dizendo que os nomes, olha o detalhe, que eu deixei o detalhe para agora contar para vocês, que os nomes que o nosso grupo estava lá, que trazia para fazer as vibrações, tinham 3 nomes de pessoas que nós não conhecíamos, que trouxeram através de companheiros nossos do grupo,
que estavam ali, esses 3 nomes dessas pessoas, eram as pessoas envolvidas naquele episódio. Então, o nosso grupo estava numa sintonia com aquelas pessoas, vibrando ali porque alguém trouxe, coloca, essas pessoas estão passando por situação difícil aí, a nível energético e psicoemocional e espiritual, e durante aquelas vibrações, olha o poder do pensamento, da intenção, gente, da prece, como alguns querem chamar, da oração, mas do pensamento, da intenção, voltada ao melhor, sem querer ganhar alguma coisa em troca. Vibrávamos ali por aquelas pessoas e houve uma sintonia que convidou aquele espírito para aquele processo. E aí foi trazido para ele que seria importante que ele não se auto-julgasse e que naquele período os mentores iriam desarticular de uma forma, com argumentos, daquelas equipes que estavam subjugando ele, e os nomes das pessoas que estavam sendo ali na vibração, aquelas pessoas começaram a fazer parte também de um processo de recuperação. Então, olha, seria importante, as pessoas que trouxeram o nome, seria importante, não entrou em detalhe, obviamente, porque senão a pessoa ia ficar com mais medo aí, que nem tinha consciência, não tinha consciência nesse nível aqui da Terra, mas as pessoas começaram a ter uma mudança interior. Então, a mudança interior daquele que era agora a vítima, que já foi o algoz, a mudança emocional e espiritual do espírito que estava ali, e também, que é o melhor também, gente, a nossa mudança a nível de equipe mediúnica para não julgar quem quer que seja ou qualquer tipo de situação. Por quê? Nós não sabemos a história que tem aqui atrás. E quando eu julgo sem ter conhecimento de nada, eu estou empoderando, fortalecendo um fake news, se falasse no dia de hoje, um fake news espiritual para trazer mais proveito ainda às equipes de espíritos belicosos, violentos, que atuam a todo momento. Então, gente, fica aqui para hoje esse relato. Nós vamos trazer sempre vídeos falando disso, que pode também trazer para vocês alguns insights, que a estrutura é essa. Trazemos vídeos que tragam insights para que vocês reflitam e digam, opa, qualquer situação que aconteça, sempre é importante trazer. Porque não trazendo o amor piegas, mas anota isso aqui. Somente o ato do bom senso, da compreensão do amor, vai proporcionar vida, mudança de situação, equilíbrio e autoestima. E quando nós provocamos isso no nosso dia a dia, e quando nós provocamos isso no ambiente que nós permanecemos, quando nós levamos isso para o ambiente do trabalho espiritual, aí sim, nós estamos começando a dar os passos com mais segurança, porque é isso que nós precisamos. Há uma quantidade enorme de espíritos, de consciências, querendo trazer relatos, sejam bons ou sejam ruins. E vai depender da sintonia que nós temos com cada um. Então é importante que no dia a dia tenhamos assim a segurança para convidar os espíritos amigos a nos auxiliar. Então fica aqui o nosso relato. Se você não se inscreveu ainda no canal da Quiro, eu peço essa gentileza de você fazê-lo. Comente, curta, compartilhe com muitas pessoas, porque isso que é importante. E que você desfrute de um excelente dia. Gratidão.